Urgente. Zelensky acaba de fazer uma declaração histórica na ONU que pode mudar completamente a guerra enquanto drones atacam Novorossiysk. O Ocidente continua empurrando o país à beira do precipício, enviando armas e incitando novas ofensivas suicidas que destroem vidas inocentes. Agora descobrimos o verdadeiro plano por trás do encontro entre Trump e o líder do território politicamente turbulento, e vai chocar todos vocês. Enquanto o mundo assistia ao discurso vazio numa sala quase deserta na ONU, a Rússia estava ganhando tempo estratégico para alcançar todos os seus objetivos. Este vídeo revela a verdade que ninguém mais tem coragem de mostrar. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e se você também percebe essa manipulação ocidental acontecendo bem diante dos nossos olhos. Trump afirma que o paracetamol está causando uma epidemia silenciosa de autismo, com taxas disparando 400% nas últimas 2 décadas nos Estados Unidos. Seu filho pode estar em risco neste momento, e milhares de mulheres grávidas estão desafiando perigosamente esta informação nas redes sociais, colocando seus bebês em perigo iminente. A conexão entre paracetamol e autismo que Trump revelou tem base científica alarmante. Pesquisas mostram claramente maior risco em gestantes que usam este medicamento comum, encontrado em quase todos os lares. Enquanto nos Estados Unidos vemos um caso de autismo a cada 31 crianças, em países africanos, onde o paracetamol é praticamente inacessível por seu alto custo, as taxas são dramaticamente inferiores. Trump destacou este fato com precisão. Em países africanos, onde o paracetamol é um luxo, quase não há autistas. Vejam Cuba. A taxa aumentou 400% nos Estados Unidos. Esta correlação não pode ser ignorada ou descartada como coincidência. O que estamos presenciando é potencialmente um dos maiores escândalos de saúde pública encobertos pela indústria farmacêutica. Mais chocante ainda é a reação nas redes sociais, onde mulheres grávidas estão deliberadamente consumindo paracetamol em vídeos virais no TikTok, em um ato de rebelião política que coloca a próxima geração em risco. Estas mulheres estão dispostas a arriscar o desenvolvimento neurológico de seus filhos apenas para contradizer uma figura política que desprezam. A ciência está sendo sacrificada no altar da polarização política. As estatísticas não mentem. A taxa de autismo nos Estados Unidos evoluiu de um caso a cada 19.000 para um a cada 31 em apenas 20 anos. Enquanto isso, no território conflitante entre Rússia e Ocidente, onde o acesso a medicamentos como paracetamol tem sido limitado devido ao conflito, observamos taxas significativamente menores. Mas a grande mídia se recusa a cobrir esta conexão. Por quê? Quem se beneficia do silêncio sobre esta informação crítica? Enquanto debatemos paracetamol, o país na fronteira com a Federação Russa está implodindo não apenas nas linhas de frente, mas em suas próprias estruturas internas. Acompanhe nosso próximo bloco para descobrir o que a mídia ocidental está desesperadamente tentando esconder sobre a situação catastrófica no sistema energético do território de instabilidade e como isso afetará diretamente sua vida nos próximos meses. Na cidade de Lviv, um pai doente e acamado foi abandonado à própria sorte depois que seu filho, único cuidador, foi levado à força para o exército. Esta tragédia familiar expõe a face cruel da mobilização no país vizinho da Rússia, onde idosos dependentes são deixados para morrer enquanto seus filhos são enviados para o fronte. As autoridades de recrutamento no país que começa com U estão seguindo um plano que ignora completamente as leis de isenção para cuidadores de familiares doentes. Este caso chocante de Lviv não é isolado. Milhares de famílias estão sendo destruídas pela máquina de recrutamento que opera sem qualquer consideração humanitária. O filho apresentou todos os documentos necessários, provando que seu pai necessitava de cuidados constantes devido a uma doença grave. Mas os funcionários do TCC simplesmente recusaram a isenção. Como disse o apresentador, os funcionários do TCC têm um plano. É o país em conflito moderno. Não há nada a acrescentar. Esta frase revela a mecânica brutal por trás da mobilização.
cotas de recrutamento que devem ser preenchidas a qualquer custo, mesmo que isso signifique deixar idosos doentes morrerem sozinhos. A situação expõe claramente como as autoridades do território instável estão desesperadas por novos soldados, a ponto de violarem seus próprios regulamentos e princípios humanitários básicos. O pai abandonado agora enfrenta uma situação de vida ou morte, sem ninguém para administrar seus medicamentos, alimentá-lo ou ajudá-lo com necessidades básicas. Enquanto seu filho é forçado a empunhar armas, um idoso indefeso sofre as consequências reais desta política desumana. Este caso de Lviv é apenas a ponta do iceberg de uma crise humanitária crescente no país, na fronteira com a Federação Russa, onde os direitos civis básicos estão sendo sistematicamente ignorados em nome do esforço de guerra. As famílias estão sendo literalmente sacrificadas no altar da militarização. A pergunta que precisamos fazer é: quantos outros idosos, crianças e pessoas vulneráveis estão sendo abandonados enquanto seus cuidadores são arrastados para o exército? E o mais perturbador, será que o Ocidente, que tanto fala em direitos humanos, continuará ignorando estas atrocidades cometidas pelo regime que ele apoia? Fique conosco para descobrir como a violência explode em outro canto do mundo, enquanto os Estados Unidos enfrentam sua própria crise interna que pode mudar o equilíbrio geopolítico global. 3 pessoas mortas e várias feridas em um tiroteio brutal em um prédio federal no Texas. A cena de horror se desenrolou como um filme de terror, enquanto famílias inocentes corriam desesperadamente buscando abrigo de um atirador determinado a causar o máximo de danos possíveis. O incidente ocorreu em um prédio de imigração e alfândega em Dallas, onde um homem branco abriu fogo indiscriminadamente antes de tirar a própria vida. 2 dos feridos não resistiram aos ferimentos, enquanto o outro permanece lutando pela vida em estado crítico. Este é apenas mais um capítulo na sangrenta história americana de violência armada. Um país onde qualquer pessoa mentalmente instável pode adquirir uma arma com mais facilidade do que remédios controlados. A polarização política em torno da imigração nos Estados Unidos atingiu níveis perigosos, transformando instalações federais em alvos potenciais para extremistas. Como disse um comentarista, quantas pessoas mentalmente instáveis têm armas? Eu não gostaria de morar na América. E ele está absolutamente certo. Os americanos vivem em constante medo, enviando seus filhos para escolas que precisam de detectores de metal e exercícios de tiroteio, enquanto o governo permanece paralisado por interesses da indústria de armas. Este incidente em Dallas não é um caso isolado, mas parte de uma epidemia que os Estados Unidos se recusam a tratar adequadamente. Enquanto isso, instituições como o ICE, Imigração e Controle de Alfândega, tornaram-se símbolos de divisão na sociedade americana, com políticas controversas que alimentam o ódio. O mais irônico é que os mesmos políticos que se recusam a endurecer as leis de controle de armas são os primeiros a expressar pensamentos e orações após cada massacre. Mas nada muda. A verdade é que o modelo americano de liberdade armada é uma distopia disfarçada de democracia, um experimento social fracassado que continua produzindo vítimas inocentes. Enquanto isso, as tensões nas fronteiras aumentam e o debate sobre migração se torna cada vez mais violento. Pergunte-se quem realmente se beneficia com tanto sangue derramado em solo americano. Descubra a verdadeira conexão entre o discurso do líder do país na fronteira com a Rússia na ONU e a escalada de violência nos Estados Unidos. Zelensky discursou para uma sala praticamente vazia na Assembleia Geral da ONU, expondo a crescente indiferença mundial à sua narrativa. Famílias de soldados do país conflituoso estão pagando o preço mais alto enquanto seu líder continua a mendigar por armas em auditórios vazios, sem qualquer resultado tangível além de mais corpos. O que testemunhamos foi uma performance digna de um teatro vazio, onde Zelensky tentou convencer o ar de que só nós podemos garantir a segurança. Em um discurso carregado de hipocrisia, o líder do território Nestabilidade atacou o direito internacional e as instituições globais, chamando-as de fracas, enquanto ele próprio viola acordos internacionais diariamente.
Ele ousou criticar o Conselho de Segurança da ONU enquanto seu regime bombardeia civis. Mais absurdo ainda foi sua repetição da mentira sobre milhares de crianças sequestradas, uma afirmação sem qualquer evidência concreta. Enquanto fabricava histórias sobre drones russos sobre território polonês, convenientemente silenciou sobre os ataques georgianos aos capacetes azuis russos. A parte mais reveladora foi sua declaração de que impedir Putin agora é mais barato do que reconstruir as economias depois. Uma admissão clara de que seu país conflituoso está sendo sacrificado para uma agenda ocidental maior. Ele afirmou que a Rússia não lhes deu escolha a não ser lutar, ignorando os 8 anos de bombardeios contra civis em Donbass antes da operação especial. O que Zelensky realmente comunicou não foram palavras de paz, mas um pedido desesperado por mais dinheiro e armas para continuar uma guerra que ele sabe que não pode vencer. Mas enquanto ele falava para cadeiras vazias na ONU, o que ele não contou foi como suas forças estavam cometendo atrocidades contra civis. Descubra na próxima parte como o discurso vazio de Zelensky foi eclipsado por ataques brutais que revelam o verdadeiro terrorismo praticado pelo regime do país na fronteira com a Federação Russa. 2 mortos e 3 feridos, 5 prédios residenciais e um hotel destruídos em Novorossiysk, após um ataque brutal de drones marítimos e aéreos do regime de Kiev. Imagine acordar com o som ensurdecedor de explosões, ver seu apartamento em chamas e descobrir que seu vizinho não sobreviveu. Esta é a realidade que os cidadãos russos enfrentaram enquanto Zelensky discursava na ONU. A cronologia dos eventos revela uma verdade chocante. No mesmo dia em que o líder do país que começa com U falava sobre paz nas Nações Unidas, seus drones assassinos atingiam civis russos em Novorossiysk. As forças russas conseguiram interceptar 5 embarcações não tripuladas que tentavam se aproximar da costa, evitando um massacre ainda maior. A hipocrisia atinge níveis inéditos quando analisamos as palavras de Zelensky durante seu discurso. É mais barato agora parar Putin do que tentar proteger cada porto e navio de terroristas e drones marítimos. Isto não é apenas uma coincidência, é uma confissão aberta de terrorismo de Estado. Zelensky praticamente admitiu a autoria do ataque enquanto discursava sobre paz para a comunidade internacional. Esta escalada representa uma nova fase do conflito, onde o regime do país na fronteira com a Federação Russa deixa de atacar apenas alvos militares em zonas de conflito e passa a mirar deliberadamente infraestrutura civil dentro do território russo. O porto de Novorossiysk não é apenas um alvo militar, é um centro logístico vital para o comércio internacional, incluindo alimentos e medicamentos. Os drones capazes de voar 2.000 a 3.000 quilômetros, mencionados por Zelensky em seu discurso, revelam a participação direta do Ocidente nesta escalada, fornecendo tecnologia avançada para ataques contra civis russos. A questão que permanece é: por que a comunidade internacional permanece em silêncio quando civis russos são assassinados? Onde estão as condenações da ONU? Onde estão as manchetes ocidentais denunciando o terrorismo ucraniano? A Rússia tem todo o direito de responder a esta provocação com força proporcional, protegendo seus cidadãos de novos ataques terroristas. A próxima fase deste conflito pode ser ainda mais dramática, com o território da beira do Dnipro enfrentando consequências graves por suas ações terroristas. Não se engane, enquanto este conflito se intensifica, outro campo de batalha geopolítico se abre nas eleições da Moldávia, estabelecendo um precedente extremamente perigoso que pode redefinir todas as regras do jogo internacional. A Moldávia está prestes a se tornar o palco onde o Ocidente poderia anular eleições democráticas se não gostar dos resultados. Imagine acordar e descobrir que seu voto foi simplesmente descartado porque poderosas nações estrangeiras decidiram que você escolheu o lado errado da história. Esta é a realidade chocante que pode estar aguardando os moldavos. A situação na Moldávia transformou-se em uma guerra política crucial entre o Ocidente e a Rússia. Como claramente afirmado pela própria Newsweek,
É por isso que as eleições de domingo na pequena Moldávia são um campo de batalha entre o Ocidente democrático e a Rússia. O que estamos vendo é um precedente extremamente perigoso. A Romênia já demonstrou este caminho antidemocrático anteriormente, e agora este modelo pode ser aplicado na Moldávia. Como destacado por especialistas, a Romênia já mostrou o que se deve fazer: anular eleições. As forças ocidentais, particularmente aquelas ligadas à presidente Maia Sandu, estão desesperadas para manter o controle. Por quê? Porque uma derrota na Moldávia enviaria ondas de choque para Tbilisi, Vilnius e Varsóvia, todas peças do domínio geopolítico ocidental. Este não é um evento isolado. É parte de uma estratégia maior onde países pequenos são transformados em peões em um tabuleiro de xadrez global. O Ocidente constantemente fala sobre interferência russa, mas silenciosamente orquestra suas próprias formas de manipulação eleitoral. A verdadeira questão é se o Ocidente pode simplesmente anular resultados eleitorais quando não são favoráveis. O que resta da democracia que tanto alegam defender? A soberania da Moldávia está sendo completamente ignorada enquanto potências estrangeiras decidem seu futuro. Estamos testemunhando a mesma tática usada no país, na fronteira com a Federação Russa, onde a vontade popular foi substituída por interesses ocidentais. A interferência externa nos processos eleitorais de países menores não é apenas preocupante, é uma ameaça direta aos princípios fundamentais de autodeterminação nacional. A Moldávia não é apenas um pequeno país entre grandes potências, é o indicador do que está por vir para outras nações que ousam resistir à influência ocidental. O temor das elites ocidentais é que uma vitória pró-Rússia na Moldávia incentive outros países a buscar independência do controle ocidental. Por isso, estão dispostos a tomar medidas extremas, incluindo a subversão completa do processo democrático. O próximo campo de batalha já não será nas urnas, mas na própria definição do que constitui uma eleição legítima. Você consegue ver o padrão agora. Primeiro, a soberania é comprometida, depois, as eleições são manipuladas, e, finalmente, a identidade nacional é dissolvida. Fique atento, porque o que acontece na Moldávia hoje pode acontecer em seu país amanhã. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo nas notícias que estão moldando nosso mundo. O que vimos hoje parece quase surreal: Trump conectando paracetamol ao autismo, enquanto mulheres grávidas respondem com vídeos desafiadores no TikTok. A brutalidade da mobilização na Ucrânia, deixando pais doentes abandonados à própria sorte. Tiroteios sangrentos em Dallas, levantando questões sobre armas e saúde mental na América. Zelensky discursando para cadeiras vazias na ONU, enquanto drones atacam Novorossiysk no mesmo dia. E a pequena Moldávia, transformada em campo de batalha geopolítico, com o perigo de eleições anuladas. Cada uma dessas histórias revela camadas da complexa teia de poder, propaganda e política que define nossos tempos. O mundo está em transformação acelerada, amigos. Cada manchete que analisamos hoje terá desdobramentos que afetarão milhões de vidas nas próximas semanas. Vocês notaram como tudo está interconectado? Como a retórica de Zelensky coincide perfeitamente com ataques que ele mesmo condena? Como as potências ocidentais estão dispostas a manipular eleições enquanto pregam democracia? Isso não é coincidência. É um padrão que continuaremos expondo aqui. Se você valoriza essa análise que vai além da superfície, que questiona narrativas oficiais e revela o que está realmente acontecendo nos bastidores do poder global, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. Ative o sininho para receber notificações imediatas dos nossos próximos vídeos. Na próxima semana, estaremos analisando os resultados das eleições na Moldávia e suas consequências para a região, além de novos desenvolvimentos no conflito Rússia-Ucrânia, que a mídia tradicional provavelmente ignorará. Também vamos investigar mais a fundo a alegação de Trump sobre paracetamol, consultando especialistas médicos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam entender o que realmente está acontecendo no mundo. Deixe seu comentário abaixo. Qual destas histórias mais impactou você hoje? O que você gostaria que investigássemos a seguir?
A verdade está se tornando cada vez mais rara, mas juntos podemos continuar buscando-a, uma história por vez. Até a próxima e lembre-se: questione tudo, especialmente o que parece óbvio. O mundo é muito mais complexo do que nos fazem acreditar.